Beleza, povo? Meninos e meninas, ali no vídeo anterior a gente falou das inequações, a gente começou a dar um pitaco inicial, a gente falou o quê? Como é que a gente tem que compreender essa definição aqui? Chama de inequação do primeiro grau, uma desigualdade na variável x que pode ser reduzida em uma das formas blá 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 ou blá 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 blá. Tá, a gente falou um pouquinho da inequação. Agora, a gente vai começar a desenvolver o trabalho com isso. Aí a gente fez um exemplo de uma inequação. Aqui a gente vai ter mais 4 exercícios sobre inequação de primeiro grau, porque dá para brincar com essa coisa aqui, transformando uma inequação de segundo grau. Sempre que vocês forem fazer esse tipo de questão, eu espero que vocês façam aquele desenho. Desenho? Desenho no final da inequação, em que vocês vão estar traçando ali uma reta numérica e indicando para o professor aonde vai estar essa coisa, onde vai aparecer a resposta. Professor? Sim, eu quero que vocês indiquem isso. Vamos colocar um exemplo parecido com esse A, mudando os números, é claro. 5x menos, deixa eu ver, 25, que é maior do que zero. Professor, como é que eu faço esse bicho? Imagina que isso aqui seja uma equação. Se fosse uma equação, o que você faria? Se fosse, a gente pegava esse bicho, pegava o 25 que está menos de um lado, mandava para o outro lado, ficava mais 25. Então é uma coisa muito parecida que vocês vão fazer, gente. Só que agora trabalhando com inequação. Sem dor nem sofrimento. Eita, foi pro WhatsApp, voltou. Sem dor nem sofrimento. Eu perdi. Então vamos colocar de novo. A gente estava falando do quê? 5x, credo, 5x menos 25 maior do que zero. Como é que eu faço? Tá menos vai para o outro lado como mais. Mais 25 e ali 5x. Ok. E agora? O 5 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Passei dividindo. 25 dividido por 5 costuma dar x. Nossa, que x feio, gente. X maior do que 5. Tá, agora foi. Maior do que 5, maior do que um 5 ali. Como é que eu represento isso aqui na reta numérica? Vamos desenhar a reta numérica, só um minutinho. Alright, olha lá, gente. Agora a gente desenhou aqui a reta numérica. Para os outros lados, pro lado esquerdo a gente poderia colocar com menos 1, menos 2 e assim por diante, tá? Enfim, mas a gente tem essa coisa. Sim. Só que tem um detalhe importante aqui, ó. A gente vai pensar em quem? Os valores de x, que são maiores do que 5. Você sempre vai colocar números que vão entrar no lugar de x, que são maiores que 5. Pode ser 6? 6 é maior que 5? Sim. 7 é maior que 5? Sim. 5,2 é maior do que 5? Sim. Certo? Então são vários valores que são maiores do que 5. Minha pergunta, 5 é maior do que 5? Não. 5 é exatamente igual. Se aquele falasse assim, ó, maior ou igual, aí estava valendo colocar 5. Então a gente vai pensar em quem? Nos valores a partir do 5. A gente vai estar pegando esses bichinhos aqui. Ou seja, 6, 7, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 6,1. Todos os valores aqui, certo? Que são maiores do que o nosso 5. Pode pegar o 5? Olha aqui, gente. Segundo aquilo que a gente está olhando para a nossa inequação, ele está falando que são os valores maiores que 5. Olha que palavra bonita. São os valores estritamente maiores do que 5. Não pode pegar o 5, tá? Se aparecesse assim, podia, mas não é o caso, tá? São os valores estritamente maiores do que 5.
Beleza? Mais um caso que aí começa a mudar seria se eu, por exemplo, tivesse aqui, ó, não como mais 25, não como menos 25, mas mais 25. O que aconteceria? Vamos fazer esse outro caso. Vocês perceberam o que eu mudei, né? Antes era 5x menos 25 aqui, maior do que zero. Agora a gente vai estar falando dessa mesma coisa, só que no lugar de menos eu vou colocar o mais aqui. Certo? O que acontece? Aqui eu tenho o mais 25, vai para o outro lado como menos 25. Tudo bem? Então aqui eu vou ter menos 25. O 5 está multiplicando e ele passa para lá dividindo. Certo? Então passou para lá dividindo. Oba, e agora? Agora o que a gente vai ter? X são os valores que são maiores do que menos 5. Foi? X são os valores que são maiores que menos 5. Onde é que está o menos 5? Vamos completar ali a retinha. Pausa. O que a gente tem agora? Agora a gente vai estar pensando no quê? Nos valores de x que são maiores do que o menos 5. Valores de x que são maiores do que o menos 5. Deixa eu arrumar aqui bonitinho para deixar aqui de maneira fofa. Esse aqui a gente já pensou. E se divertiu muito pensando nisso. Agora a gente está pensando nesse outro caso aqui. Certo? Tá. Aí a gente faz toda essa equação, pega o 25, manda para lá com menos 25, pega o 5, passa dividindo, blá, 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 x maior do que menos 5. Tá bom. Onde é que está o menos 5? Na nossa retinha numérica ali, ó. Aparece ali, ó. Ah, o menos 5 está aqui. Certo? O menos 5 está ali. Então, quem que a gente vai pegar? Os valores de x. Valores pode ser 5. Está acima do menos 5? Sim. Pode ser o 4? Pode ser o 0? Sim, ele é maior do que o menos 5. Pode ser menos 2? Sim, são vários valores que estão acima do menos 5. Então a gente vai pegar os valores que estão acima do menos 5. Inclui o menos 5 ou não? Não inclui o menos 5. Então a gente pensa aqui numa bolinha aberta. Bolinha aberta, porque não pode pegar o menos 5. E aí a gente vai estar pegando todos os monstrinhos que estão aqui. Pode ser menos 2,5? Pode. Que estaria aqui, ó, menos 2,5. Menos 2,5. Certo? Então a gente vai poder pegar todos os valores que estão acima do menos 5. Sim? Deixa eu apagar essa minhoquinha aqui que ficou feia. Mas são esses valores que estão aqui, ó, à direita do menos 5. A gente pode pegar todos eles. Quantos são? São infinitos. Na equação a gente tem geralmente um x. Para a inequação a gente vai pensar nos infinitos valores que servem para a nossa sentença. Agora, olha que legal. Agora que a gente descobriu vários valores, depois que a gente chegou nessa resolução aqui, que o x vai ter que ser maior do que menos 5, a gente pode pensar num valor e encaixar ele ali, ó, para ver se funciona. Vamos pensar, por exemplo, no número 2. Então, antes eu tinha o quê? 5x mais 25 maior do que zero. Vamos pensar no número 2, não foi isso que eu falei? 2. Então, no lugar do x, a gente vai encaixar ali o 2. O que a gente teria? 5 vezes 2 mais 25 é maior do que zero. 2 vezes 5, 10. Mais 25 maior do que zero. Isso aqui deu 35, maior do que zero. Fato. Ou seja, 35 realmente é maior do que zero. Vocês viram? A gente conseguiu mostrar que realmente dá certo para um desses valores que estão acima. Assim vai acontecer com vários outros valores que a gente jogar, que estão compreendidos nesse intervalo x maior do que menos 5. Tá bom? Quando a gente começa a falar de inequação, a gente começa a pensar em intervalos. Essa é uma palavra importante para a gente. Então a gente está pensando no intervalo
daqueles que estão acima do menos 5, não incluindo o menos 5, porque a gente não tem igual aqui. Se tivesse igual, eu incluiria o menos 5. Todos os valores que estão para cima do menos 5 e vai para lá ilimitadamente, tá bom? Sim, sim, sim. Só mais uma coisa importante que o tio não comentou aqui com vocês. Se eu tivesse uma coisa assim, ó, deixa eu pensar. Deixa eu fazer mais uma inequação aqui, ó, que vai fugir dessa regrinha. Pausa. Oi. Gente, pense nesse outro exemplo aqui. Aqui a gente vai ter que ter um pouquinho mais de malícia, hein? Tem que ter um pouquinho mais de malícia, senão não vai dar certo. Peraí. O que aconteceu aqui? O que eu fiz, gente? O que eu fiz aqui? Só um minuto. Então, se a gente fosse fazer isso aqui assim inocentemente, o que iria acontecer? Agora eu tenho 8 menos 2v maior do que menos 10. Vamos colocar o maior igual? Sim, então vamos colocar o maior igual ali. Tá, 8 menos 2v maior ou igual a menos 10. Mas, professor, eu só sei fazer com x. Gente, a mesma coisa. No lugar do x, a gente está colocando um v. Mas vai servir do mesmo jeito, tá? A gente vai fazer as corzinhas todas do mesmo jeito, como se isso aqui fosse x. No lugar de x, a gente colocou v. É a mesma coisa. Tá, professor, então eu vou fazer isso aqui como se fosse uma equação. Beleza. Então, eu tenho 8 aqui, eu mando para o outro lado, fica... Tá, mais 8 vai menos 8. Então, o que a gente vai ter? Menos 2v maior ou igual menos 10 menos 8. 10 com menos 8, menos 18. Bababá. Aqui nós temos 2v. Bababá. O que a gente faria numa equação? Menos e menos ali. Eu posso pegar esse menos, passar ali, dividindo. Calma aí. Acompanhem. Percebam. Isso aqui com 2. Portanto, vai indo. V maior ou igual, menos e menos dá mais. Então, isso aqui daria 9, certo, professor? Será que dá certo? Vamos fazer aquela prova, assim como a gente já comentou, jogando ali em cima. O que isso daqui quer dizer? Que a gente vai pegar valores de V que estão acima ou são iguais a 9. Maior ou igual a 9. Vamos pensar no número 10? Segundo essa continha toda que a gente fez, a gente chegava aqui, ó, pegaria os valores que incluem o 9, certo? Incluem o 9 e estão acima dele. Maior ou igual a 9. Então, pode pegar o 10. Então, vamos pensar em jogar 10 ali naquela sentença. 8 menos 2v maior ou igual a menos 10. Vamos ver o que acontece com esse bicho? Se eu coloco 10 aqui, ó, o que a gente teria? Assim, certo? Coloquei o 10 no lugar do V, porque a gente quer os valores de V que são maiores ou iguais a 9. Tá, eu pensei em 10. O que acontece? A gente tem 2 vezes 10, 20. Fica menos 20, com 8. Maior ou igual a menos 10. 8 para 20 vai ficar menos 12 aqui. Maior ou igual a menos 10. Amores, gente do céu, menos 12 é maior ou igual que 10? Menos 12 é maior ou igual a menos 10? Não, gente. Não. O menos 2, ele é... Menos 12, perdão. Menos 12, com certeza, ele é menor do que o 10. Menor do que o menos 10. Certo? Assim como, por exemplo, olhando aqui o que aparece na reta ali pra gente, o menos 6, ele é menor do que o menos 2. Olha lá, o menos 6, ele é menor do que o menos 2.
certo? Quando a gente está falando de números negativos, quanto maior for o número aqui, ó, que é o que a gente chama de maior o módulo dele, menor vai ser o bichinho. Se isso aqui for muito grande, for 200, menos 200 no caso, 200 negativo, ele vai ser bem menor do que, por exemplo, menos 3. Se esse número aqui, ó, em módulo, que é o que a gente chama, se esse número aqui ele for muito grande, ele vai ser maior. Essa coisa aqui vai ser menor do que essa outra coisa do outro lado. Certo? Ou seja, isso aqui furou. Por que furou? Furou nesse passo aqui, gente. Ó. Vamos apagar toda essa bruxaria. Fura nesse passo. O que acontece é, a gente não pode fazer esse passo assim como a gente fazia nas equações, em que a gente tinha o menos 2 aqui, que estava multiplicando V, passa dividindo. Mas também não é tão difícil de resolver esse problema. O que acontece? Para que essa coisa aqui seja verdade, por a gente estar trabalhando com números negativos, você precisa faz essa coisa aqui e inverte o sinal. Vamos colocar até de azul. O segredo está em você inverter o sinal, certo? Ou seja, quando você estiver terminando a sua inequação, se você chegar aqui na incógnita que seja negativa, como a gente tinha aqui, ó, incógnita negativa, o que você tem que fazer? Você tem que inverter o sinal. E aí vai dar certo. Quer ver como vai dar certo? Aqui a gente vai ter o quê? O V tem que ser menor ou igual a menos menos dá mais. Mas eu já inverti. Então, isso aqui vai dar 9. O V tem que ser menor ou igual a 9. Olha lá aquilo que a gente tinha desenhado. Acima de 9, incluindo 9. Então, quem que a gente vai poder pegar? A gente, na verdade, vai poder pegar aqueles que estão incluindo 9, que estão abaixo dele. E aí essa coisa vai funcionar. Por exemplo, quem que é menor do que 9? O número 8. O número 7. O número 5. O número menos 2. Menos 2 é menor do que 9. Menor ou igual a 9, certo? Vamos pegar ali um número simples, tipo 3. V é 3. Aí a gente vai tentar aplicar lá em cima para ver se agora dá certo. Vamos tentar jogar lá em cima esse 3 para ver se dá certo. Então o que a gente vai ter? O número 3. A gente fala assim, ó, para V igual a 3. O que a gente vai ter? 8 menos 2 maior ou igual, só copiando aquilo que a gente tinha lá em cima. E no lugar do V, a gente vai colocar o número 3 para ver se funciona. V esses 3. Ah, professor, será que vai dar certo? Vamos fazer a conta. Eu joguei 3 ali no lugar do V. Tá bom? A sentença que a gente tinha era, em vermelho, era 8 menos 2V maior ou igual a menos 10. Ah, professor, mas vai dar. Vamos ver, vamos ver. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 8. Isso aqui tem que ser maior ou igual que menos 10. 8 com menos 6 vai dar mais 2. Mais 2 é maior ou igual a menos 10? Sim! Agora deu certo. Então, quando a gente estiver chegando no final da equação, a gente viu que a gente chegou em alguma coisa do tipo menos V maior do que alguma coisa, o que a gente vai ter que fazer? Para tirar esse menos, a gente deixa ele mais, ou seja, multiplica. A gente pode pensar assim, multiplica toda a sentença por menos 1 e inverte essa coisa. Inverte o sinal de desigualdade. Tá bom? É mais ou menos assim. Quaisquer dúvidas, peço que vocês me procurem.
Beijos e abraços. Tchau para vocês.